Imagina um filme tão sangrento que a censura cortou 9 minutos de gore antes de lançar. Cortaram, mas nem isso foi suficiente. Essa é a história de O Dia dos Namorados Macabro, o slasher que a Paramount quase destruiu, e que Quentin Tarantino chamou de o melhor do gênero. O ano é 1980. Halloween tinha acabado de provar que um assassino com máscara podia render muito dinheiro. Sexta-feira 13 confirmou a fórmula. De repente, todo o estúdio queria o seu slasher temático. Cada feriado era uma oportunidade de negócio e de banho de sangue. Foi nessa onda que um grupo de produtores canadenses, liderado por John Dunning e André Link, enxergou uma data inexplorada, o Dia dos Namorados. Nasceu ali o projeto que se tornaria um dos slashers mais queridos e atormentados da história do cinema. O filme foi dirigido por George Mihalka, um diretor húngaro radicado no Canadá, com roteiro de John Beard, o mesmo cara que escreveria o slasher Feliz Aniversário para Mim naquele mesmo ano. A ideia era simples, uma cidadezinha mineradora, uma maldição, um assassino de macacão e muito, muito sangue. O nome secreto. Aqui começa a primeira curiosidade bizarra dessa produção. O título verdadeiro do filme foi mantido em segredo absoluto durante toda a pré-produção, filmagem e pós-produção. Por quê? Porque nos anos 80, ter exclusividade sobre uma data comemorativa num slasher era ouro puro. Se alguém soubesse que você estava fazendo um filme de terror no Dia dos Namorados, um concorrente poderia lançar algo parecido antes. Então o filme foi produzido com o codinome The Secret, o segredo. Atores, técnicos, figurantes, todo mundo sabia que estava trabalhando em The Secret. Só quando chegou a hora do lançamento que o título real foi revelado, My Bloody Valentine. Uma homenagem direta à tradição dos slashers de nomear filmes por feriados, seguindo Black Christmas, Halloween e Sexta-feira 13. Aliás, a empresa de produção usou o nome Secret Film Company, uma referência ao próprio codinome do projeto. O filme foi rodado em locação real em Sydney Mines, Nova Escócia, Canadá, uma pequena cidade mineradora, com minas fechadas, abandonadas, cheias de história e atmosfera. Perfeita para um slasher sombrio. Mas aí aconteceu uma das histórias mais estranhas e engraçadas dos bastidores. Quando os moradores de Sydney Mines souberam que um filme de Hollywood ia ser rodado lá, eles ficaram empolgados e orgulhosos, e resolveram que a cidade precisava estar apresentável para a câmera. Resultado, os moradores gastaram $50 mil limpando, pintando e reformando a mina para parecer bonita. O problema é que o diretor George Mihalka precisava justamente do oposto. Ele queria aquela atmosfera suja, enferrujada, decadente e ameaçadora. Então a produção teve que gastar $75 mil do próprio orçamento para desfazer as melhorias e devolver a mina ao seu estado original de abandono. Pagaram $75 mil para deixar o lugar feio de novo. Cinema é isso. O diretor George Mihalka revelou em entrevistas que a produção foi extremamente acelerada por uma razão óbvia. O filme precisava ser lançado perto do Dia dos Namorados. Não tinha outro momento comercial que fizesse sentido. Segundo Mihalka, em julho de 1980, eles ainda não tinham nem o roteiro finalizado. As filmagens começaram em setembro de 1980 e o filme precisava estar nas telas em fevereiro de 1981, menos de 5 meses do início das filmagens ao lançamento. Esse ritmo frenético é especialmente impressionante quando você considera que parte das filmagens aconteceu dentro de minas de carvão reais, com equipamentos pesados, iluminação difícil e uma equipe inteira num espaço claustrofóbico. O diretor de fotografia, Rodney Gibbons, teve que trabalhar com luz artificialmente muito limitada para criar aquela atmosfera sufocante que define o terceiro ato do filme. Aliás, o orçamento total foi de apenas $2,3 milhões canadenses e o filme arrecadou $5,7 milhões americanos nas bilheterias. Um retorno significativo, apesar de tudo que ainda estava por vir. A identidade do assassino era segredo até dos atores. Aqui a coisa fica ainda mais interessante. O diretor George Mihalka tomou uma decisão incomum. Nenhum ator do elenco sabia quem era o assassino durante as filmagens. A identidade do vilão foi guardada a 7 chaves, mas tem um detalhe delicioso. O ator Neil Affleck, que interpreta Axel, conta que descobriu o segredo antes do fim das filmagens. Como? Simples. Quando ele foi chamado para a criação de um braço de borracha que seria arrancado no clímax do filme. Ele somou 2 mais 2. É aquele momento em que a direção de arte entrega o mistério sem querer. Neil percebeu que apenas quem fosse o assassino precisaria de um braço falso para a cena final e guardou o segredo para si. A censura, John Lennon e os 9 minutos perdidos. Essa é provavelmente a curiosidade mais impactante de toda a produção.
e ela envolve um evento que nada tem a ver com cinema diretamente: o assassinato de John Lennon. Em dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado em Nova York. O choque cultural foi imenso. A mídia americana passou semanas discutindo violência, cultura pop e responsabilidade social. E no meio disso tudo, os filmes de terror, especialmente os slashers, se tornaram alvo direto de crítica e pressão. Quando My Bloody Valentine foi submetido à MPAA para classificação etária, a associação rejeitou o filme repetidas vezes. Segundo o diretor George Mihalka, foram exigidos cortes em praticamente todas as cenas de morte. Cada vez que ele resubmetia, vinham mais exigências. Ao todo, aproximadamente 9 minutos de cenas de gore foram removidos do corte original para que o filme recebesse uma classificação R, necessária para lançamento comercial, em vez de X, que na prática impedia qualquer exibição em cinemas convencionais. Mihalka atribui essa repressão a 2 fatores: a reação negativa que a Paramount já tinha sofrido por causa de Sexta-feira 13 no ano anterior, e o clima de histeria pós-Lennon em relação à violência na mídia. O timing foi péssimo. Entre as cenas cortadas estavam o garçom sendo empalado pelo queixo com uma picareta, com o globo ocular saltando para fora da órbita, o rosto de Dave sendo fervido em água quente com todos os detalhes do processo, e a cena de morte mais brutal do filme: 2 personagens, Michael e Harriet, fazendo amor quando são atravessados juntos por uma broca industrial. Essa cena foi considerada tão perturbadora que foi completamente destruída e nunca foi encontrada para restauração. O produtor que guardou tudo num depósito. Durante décadas, os fãs de terror procuraram as cenas cortadas de My Bloody Valentine como se fosse o santo graal do horror. A Paramount se recusava a lançar qualquer versão sem cortes. O material parecia perdido para sempre. Mas então surgiu uma história digna de filme. O produtor John Dunning tinha guardado as cópias das cenas cortadas em um depósito particular por todos esses anos. Ele sabia da importância do material e simplesmente não jogou fora. Em 2009, quando a Lionsgate adquiriu os direitos do filme para relançamento em DVD, coincidindo com o lançamento do remake em 3D, as cenas foram finalmente reintegradas. Os fãs fizeram pressão online para que o material fosse inserido de volta no filme, não apenas adicionado como bônus, e a Lionsgate atendeu ao pedido. Porém, quando o DVD saiu, revelou-se que apenas cerca de 2,5 minutos foram efetivamente restaurados, bem abaixo dos 9 minutos que Mihalka mencionava. A qualidade das cenas restauradas também era visivelmente diferente. Luz mais escura, granulação maior, cortes abruptos, porque o negativo original tinha se deteriorado ao longo dos anos. Algumas cenas, incluindo a infame morte de Michael e Harriet, estavam irrecuperáveis. Em 2023, uma versão remasterizada em 4K foi lançada pela Shout Factory, mas algumas cenas ainda permanecem desaparecidas para sempre. O elogio de Tarantino e o status cult. Apesar de todos os problemas com censura, My Bloody Valentine teve uma recepção inicial razoável nas bilheterias, mas nunca foi um fenômeno de tela larga como Sexta-feira 13. A ausência de uma sequência imediata consolidou sua reputação como um sucesso moderado esquecido pelo estúdio. Com o tempo, no entanto, o filme foi ganhando uma legião de fãs apaixonados que o descobriam em locadoras de VHS. A atmosfera única, uma cidadezinha operária, personagens adultos com dilemas reais, um cenário de mina de carvão genuinamente aterrorizante, o diferenciava da maioria dos slashers adolescentes da época. E então veio o selo definitivo de qualidade. Quentin Tarantino, em múltiplas entrevistas e ocasiões ao longo dos anos, declarou My Bloody Valentine como um dos seus slashers favoritos, com alguns relatos citando que ele o chamou de o melhor slasher de todos os tempos. Para um gênero tão vasto e competitivo, esse é um endosso extraordinário. O filme também ganhou análises positivas do escritor Adam Rockoff no livro Going to Pieces, o estudo definitivo sobre o gênero slasher, que ajudou a recontextualizar My Bloody Valentine como uma obra de craft genuíno dentro de um gênero muitas vezes subestimado. O remake em 3D e o legado. Em 2009, o filme ganhou um remake, My Bloody Valentine 3D, dirigido por Patrick Lussier e estrelado por Jensen Ackles, de Supernatural. Foi um dos primeiros filmes de terror a explorar o formato 3D de forma comercial na era moderna. E teve uma recepção razoavelmente boa entre os fãs do gênero. O remake curiosamente superou o original em avaliações no Rotten Tomatoes, algo raro entre remakes. Mas para os fãs do original, o charme sombrio, o cenário de classe trabalhadora e a brutalidade única do filme de 1981 são insubstituíveis. O roteirista John Beard, que criou o guião original,
Faleceu em 1993, aos 40 anos, em Los Angeles. Nunca viu o filme atingir o status cult que ele merecia. My Bloody Valentine é a prova de que um filme pode sobreviver a tudo. Censura agressiva, timing ruim, orçamento limitado e um estúdio que quase o destruiu. 40 anos depois, o Minerador de Macacão ainda assombra. Se esse vídeo te deu vontade de rever o clássico ou de assistir pela primeira vez, deixa aqui nos comentários. Likes, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo.